Bom dia a todos. E que o júbilo daquele que sabe que não segue sozinho nesta jornada, mas sob a batuta e a proteção do nosso Pai, possam calar em nossos corações. Nossa irmã disse na prece, num ato de constrição e súplica que sempre fazemos: Senhor, livrai-nos das drogas e de outras adicções. Mas, apesar da bondade de Deus e da sua justiça magnânima, nem sempre isso é possível. E hoje eu tenho a tarefa de transmitir alguma coisa a respeito exatamente de uma situação de adicção, que é o alcoolismo. Então vamos lá. A Organização Mundial de Saúde, também conhecida pela sigla OMS, é uma agência de saúde, é uma agência internacional e é uma agência que foi fundada em 7 de abril de 1948. Aliás, o dia da fundação da Organização Mundial de Saúde, 7 de abril de 1948, passou a ser comemorado como o Dia Mundial da Saúde. Então, o dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde, em comemoração à data de fundação da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde é subordinada à Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU. Tem alguma coisa aqui. Está aparecendo uma mensagem de alterar? De aparecer de novo. Eu dizia que a Organização Mundial da Saúde é subordinada à Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas tem a sua sede em Genebra, na Suíça. E essa é, então, a sede da Organização das Nações Unidas em Genebra. A diretora-geral da Organização das Nações Unidas, desde 2006, é uma chinesa e é chamada Margaret Chan. Ela é diretora-geral da ONU desde 2006 e continua no cargo, tendo sido reeleita recentemente, agora no final do ano de 2011. A bandeira da Organização das Nações Unidas traz o bordão de Esculápio, ou o bordão de Asclépio, que é um símbolo de cura. Esse bordão, ou caduceu de Esculápio ou Asclépio, que aparece na bandeira da Organização das Nações Unidas, é um símbolo antigo e está relacionado com a astrologia e com a cura dos doentes através da medicina. Alterar? Ele consiste de um bastão envolvido por uma serpente e ele é também o símbolo da medicina. Esculápio, que é o nome dado a esse bordão, era o deus romano da medicina e da cura. E a figura de Esculápio, desse deus romano, foi herdado diretamente da mitologia grega. E ele tinha lá, na mitologia grega, as suas propriedades. E quando trazido para a cultura romana, ele passou a se chamar Asclépio. Mas é a mesma figura, é o deus da medicina e da cura. Muito bem. Segundo a sua organização, seu objetivo, a sua constituição, a Organização Mundial da Saúde tem por objetivo
desenvolver ao máximo possível o nível de saúde entre todos os povos. O Brasil tem uma participação fundamental na história da Organização Mundial de Saúde. Quando a Organização Mundial de Saúde foi criada pela ONU para elevar os padrões da saúde, a proposta de criação da Organização Mundial da Saúde foi dos delegados brasileiros que pertenciam à ONU. E assim, a ONU estabeleceu então um organismo internacional de saúde pública de alcance mundial, atendendo então a solicitação ou a sugestão dos delegados brasileiros que participavam da ONU. Desde então, Brasil e a Organização Mundial de Saúde desenvolvem intensa cooperação. A saúde é definida pela própria Organização Mundial de Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma doença ou enfermidade. Então, saúde não é, segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, tão somente a ausência de uma doença ou de uma enfermidade, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E aí vocês devem estar se perguntando por que falarmos da Organização Mundial de Saúde. Nós falamos da Organização Mundial de Saúde porque é da Organização Mundial de Saúde a seguinte definição de doença crônica. Então nós vamos usar a definição do que é uma doença crônica segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, para essa definição, doenças crônicas são aquelas que têm uma ou mais das seguintes características que nós vamos listar. São permanentes. Ou seja, uma vez instaladas, é para sempre. Produzem incapacidade ou deficiências residuais, ou seja, diminuem a capacidade funcional do indivíduo que é portador. São causadas por alterações patológicas irreversíveis, ou seja, a doença crônica é fruto de uma alteração orgânica irreversível. Exigem uma formação especial do doente para a reabilitação, ou seja, é preciso que o portador de uma doença crônica se informe, estude, conheça a sua doença para que ele possa melhor lidar com ela. E ainda, doenças crônicas exigem longos períodos de observação, de supervisão e de cuidados. Ou seja, simplificando, doenças crônicas são doenças de evolução prolongada, que tenham mais do que 3 meses de curso. Doenças crônicas são permanentes, uma vez instalada, vão acompanhar o indivíduo para toda a sua vida. Doenças crônicas, atualmente, dentro do conhecimento atual das ciências médicas, não existe cura para as mesmas. Doenças crônicas afetam negativamente a saúde e também a capacidade funcional, incluindo aí a capacidade laboral, de quem é portador de uma doença crônica. Mas as doenças crônicas ou os efeitos, os sinais e sintomas das doenças crônicas, que embora não tenham cura, podem ser controlados. E com esse controle, melhora-se a qualidade de vida dos portadores das doenças crônicas. As doenças crônicas incluem também todas as condições onde existe um sintoma contínuo, mesmo que este sintoma não coloque em risco a saúde física da pessoa, mas é contínuo e extremamente incomodativo, levando, portanto, à perda da qualidade de vida. Exemplos seriam as cefaleias crônicas, como a enxaqueca,
a artrite reumatoide, a fibromialgia e outras tantas patologias que trazem um sintoma diário para a vida do indivíduo. Mas as grandes doenças crônicas que nós conhecemos mais habitualmente sob essa denominação são, sem sombra de dúvidas, as seguintes: o câncer, o diabetes mellitus, a hipertensão arterial ou pressão alta, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou a AIDS, a obesidade, doenças respiratórias como enfisema pulmonar, entre outras. A Organização Mundial de Saúde indica que, do total de 57 milhões de mortes que ocorrem por ano no nosso planeta, dessas 57 milhões de mortes, 59% delas são causadas pelas doenças crônicas. E, do total de doenças quantificadas e notificadas através da Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas representam 46% delas. Doenças crônicas afetam desde países desenvolvidos até países em vias de desenvolvimento, como é o nosso. E aí surge uma nova pergunta: por que falar de doença crônica? A Organização Mundial de Saúde classifica os consumos de álcool em consumo de risco, consumo nocivo e dependência. Lembrando que isso é um caminho mais ou menos sem volta. Ou seja, começa-se de um consumo de risco, passa-se para um consumo nocivo e alcança-se a dependência. O que é um consumo de risco? Um consumo de risco é um padrão de consumo que pode vir a implicar dano físico ou mental se esse consumo persistir. É o primeiro passo. O consumo nocivo. Consumo nocivo já é um padrão de consumo que causas. O de risco poderia ou não causar se o uso fosse continuado. O consumo nocivo já causa danos à saúde desse indivíduo. Danos que podem ser físicos ou mentais, mas ainda não preenchem os critérios, não satisfazem os critérios de dependência. Porque dependência é traduzida como um padrão de consumo constituído por um conjunto de aspectos clínicos e comportamentais que desenvolvem-se após o uso repetido do álcool. O conceito de dependência envolve alguns critérios. Quer dizer, para caracterizarmos a dependência, é preciso que se preencha alguns critérios. E esses critérios são: o primeiro deles, a dependência pode ser caracterizada pelos critérios que nós vamos listar: desejo intenso ou compulsão por ingerir bebidas alcoólicas. Esse é um dos critérios. Um outro critério, a tolerância, que significa a necessidade de doses crescentes de álcool para se atingir o mesmo efeito obtido com doses anteriormente inferiores, ou então um efeito cada vez menor para a mesma dose da substância. Abstinência. A abstinência é uma síndrome típica de duração limitada que se manifesta toda vez que o indivíduo interrompe o uso do álcool, e é caracterizada por alucinações e outras manifestações de ordem psicológica e físicas, como o delirium tremens. Um outro critério, o aumento do tempo que o indivíduo despende para consumir ou, então, após o consumo, para se recuperar dos efeitos da substância. E nesse caminho, o indivíduo progressivamente abandona todos os outros prazeres e todos os outros interesses
que a vida pode ter em decorrência do consumo. O indivíduo literalmente faz loucuras, né, para conseguir o álcool. Um outro critério, um desejo de reduzir ou de controlar o consumo do álcool, porém com repetidos insucessos, né? O desejo existe, mas não é tão forte para vencer a algema que prende o indivíduo à substância a qual ele já está dependente. E, por fim, o mais grave, a persistência no consumo do álcool, mesmo quando ele está totalmente contraindicado. O indivíduo vai ao médico e o médico diz: se você não parar, você morre daqui uma semana. Ah, não, então uma semana, eu prefiro viver só mais uma semana, né, e continuar com a minha adicção. Então, é a persistência do consumo do álcool, mesmo em situações onde esse consumo é contraindicado. Ou então, quando o indivíduo tem provas evidentes, né, de que esse prejuízo, principalmente aqueles pacientes que apresentam lesões hepáticas causadas pelo uso excessivo do álcool, ainda assim não se rendem às evidências. Muito bem. Para que a gente possa caracterizar dependência, é óbvio que não é necessário que existam os 6 critérios que nós acabamos de listar. Então, para que se caracterize a dependência, segundo a Organização Mundial de Saúde, é preciso que pelo menos 3 desses 6 critérios que nós acabamos de apresentar para vocês estejam presentes em qualquer momento durante o ano que antecede a avaliação. A Classificação Internacional de Doenças, também conhecida pela sigla CID, é uma nomenclatura médica que foi criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e que tem por objetivos promover ou permitir que se faça comparação internacional entre todos os países do mundo na coleção, no processamento, na classificação, na apresentação de estatísticas de mortalidade. Ou seja, como se fosse um código universal utilizado para a classificação das doenças. Esse CID, essa Classificação Internacional de Doenças, é revisada periodicamente, de tempos em tempos, de modo a se incluir nesse CID as mudanças, os avanços que ocorrem dentro do campo da medicina. E atualmente, o CID, a Classificação Internacional de Doenças, está na sua versão de número 10. Então, hoje, trabalha-se com o chamado CID-10. É a última versão estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. E aí vocês, de novo, devem estar se perguntando: por que falar de CID, de Classificação Internacional de Doenças? Porque é o seguinte: a dependência de álcool, ou mais popularmente conhecida como alcoolismo, foi incorporada pela Organização Mundial de Saúde no CID, classificando-a como uma doença em 1967. Em 1967, já se vai um bom tempo, ainda na versão 8 do CID, lá no CID 8, né, na Conferência Mundial de Saúde, foi incluída então no CID, na Classificação Internacional de Doenças, como uma doença a dependência ao álcool ou alcoolismo. Tá? Embora isso só tenha acontecido em 1967, algum tempo antes, em 1953, a Organização Mundial de Saúde, através de um comitê específico que cuidava da questão do álcool, já tinha decidido que o álcool deveria ser incluído numa categoria própria, intermediária entre as drogas que provocam dependência e aquelas drogas que apenas formam o hábito. Mas, de qualquer maneira, em 1967, na versão 10 do CID, o alcoolismo ou a dependência ao álcool foi incorporado, então, como uma doença. Muito bem. E a partir, então, do CID-8, e não tem como mostrar o CID-8, né, porque à medida que ele é atualizado, ele desaparece, nós estamos no CID-10, então se nós pegarmos o CID-10,
e formos lá, num capítulozinho desse CID, lá no F10, nós vamos encontrar, então, listados, com seus respectivos códigos, os transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso do álcool. Muito bem. E lá, dentro do F10, está o F10.2, que caracteriza, então, a síndrome de dependência do álcool. Ainda dentro do CID, nós vamos encontrar lá listado numa outra categoria as evidências de alcoolismo que podem ser determinadas pelo nível de intoxicação do indivíduo. E aí nós temos desde uma intoxicação alcoólica leve, né, até a intoxicação alcoólica muito grave. E uma condição intermediária aí, que é o envolvimento com álcool não especificado de uma outra forma. Então tudo isso está contido no CID-10. E também vamos encontrar no CID-10, distribuídos ao longo da sistematização dos diversos, do comprometimento dos diversos sistemas do nosso organismo, todas as patologias decorrentes do álcool, que vão desde uma gastrite alcoólica, passando por comprometimento cardíaco, por comprometimento hepático, comprometimento neural e o mais grave de todos do ponto de vista de qualidade de vida, que é a cirrose hepática alcoólica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, e embora esse dado seja de 2011, ele continua tão atual como se fosse hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool mata mais, o abuso do álcool mata mais do que a AIDS, mata mais do que a tuberculose e mata mais do que a violência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o abuso do álcool é responsável por quase 4% de todas as mortes que ocorrem no mundo. Segundo o documento da ONU que apresenta esses dados, o primeiro, do tema em 7 anos, a maioria das mortes relacionadas com o álcool são causadas por ferimentos ocorridos em decorrência do abuso da substância, por cirrose e por males cardíacos. Em todo o mundo, cerca de 6% das mortes masculinas são causadas pelo álcool. E ainda, porque isso está mudando, apenas 1% das mortes femininas são causadas pelo álcool. Ou seja, uma entre cada 10 mortes de jovens entre 15 a 29 anos está diretamente relacionado com a bebida. Muito bem. Agora que nós conhecemos a definição do que é uma doença crônica, agora que nós sabemos que o alcoolismo é uma doença catalogada pela Classificação Internacional de Doenças, catalogada pelo CID, nós podemos fazer então a seguinte pergunta. Nós sabemos o que é uma doença crônica, nós definimos isso anteriormente, e sabemos que o alcoolismo é uma doença. Então agora vem a pergunta: o alcoolismo enquanto doença é uma doença crônica? E aí nós vamos então pegar alguns critérios que definem a doença crônica para ver se o alcoolismo se encaixa. Então vamos lá. Tem início insidioso, começa devagarzinho e vai se avolumando? A doença crônica é assim. Ela começa devagarzinho e vai tomando proporções cada vez maiores. E o alcoolismo? Idem. Começa devagarzinho e vai tomando proporções cada vez maiores. É permanente? Nós vimos anteriormente que as doenças crônicas são permanentes. E o alcoolismo? Também é permanente. Limita as atividades da vida diária? As doenças crônicas, sim. E o alcoolismo? Também. Produz incapacidade funcional? Prejudica a capacidade de exercer o seu papel na sociedade, a sua capacidade laboral, ou mesmo de exercer algumas atividades simples? As doenças crônicas, sim. E o álcool? Também. Causa alterações patológicas irreversíveis, ou seja, causa lesões orgânicas que não têm como serem
curadas, que não tem como voltar atrás? As doenças crônicas, sim. E o alcoolismo? Também causa lesões orgânicas irreversíveis. Nós vimos anteriormente, e aqui eu coloquei de novo, todas as patologias decorrentes do alcoolismo, que são todas caracterizadas por lesões irreversíveis, principalmente a nível de fígado, coração e sistema nervoso. Então, o alcoolismo também causa alterações patológicas irreversíveis. Tem cura? Pela definição de doença crônica que nós vimos, não. Esse é um dos critérios que caracteriza uma doença crônica. E o alcoolismo tem cura? Não. Exige uma formação especial do doente, do portador, para uma reabilitação mais adequada? Sim. Doenças crônicas exigem que o paciente conheça um pouco da sua doença. E o alcoolismo? Também. Pode exigir longos períodos de supervisão, observação ou de cuidados? Essa é uma das definições de doenças crônicas. E o alcoolismo também exige isso. Requer acompanhamento multiprofissional? Médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, nutricionistas? As doenças crônicas, sim. E o alcoolismo também. Com isso, nós chegamos à seguinte conclusão: o alcoolismo é uma doença crônica. E para que chegarmos a essa conclusão? Para que nós possamos, uma vez que nós sabemos agora que o alcoolismo é uma doença crônica, estabelecer uma comparação entre o alcoolismo, uma doença pouco conhecida de muitos de nós, pelo menos nos seus aspectos científicos e espirituais, com uma outra que é bem mais conhecida de nós, até pela mídia que trabalha em cima dela, que é o diabetes. Então, o diabetes é uma doença crônica, nós já havíamos listado ela anteriormente lá na relação de doenças crônicas. E agora chegamos à conclusão que o alcoolismo também é uma doença crônica. Então, vamos estabelecer uma comparação entre essas duas, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o alcoolismo. Então, nós vamos comparar o alcoolismo, uma doença que por muitos de nós até era desconhecida como sendo doença de verdade, né? Caracterizada pela Classificação Internacional de Doenças, crônica, com o diabetes, que é uma outra doença crônica. Tá? Então vamos lá, vamos usar alguns critérios também. Que tipo de doença é o diabetes? Nós já definimos, é uma doença crônica. E acabamos de definir também que o alcoolismo também é uma doença crônica. Essa foi a conclusão a que nós chegamos anteriormente. Tem cura? Doenças crônicas têm cura? Não. Então o diabetes não tem cura, porque elas são permanentes. Doenças crônicas são permanentes. Nós já tínhamos visto isso aqui, ó. E atualmente não existem cura. Então, o diabetes não tem cura, assim como o alcoolismo não tem cura. O tratamento requer acompanhamento médico, o diabetes requer acompanhamento médico. E o alcoolismo? Pouca atenção se dá a isso, né? Mas agora é o momento de nós aprendermos a lidar um pouquinho mais com isso. O alcoolismo requer acompanhamento médico. É uma doença crônica, tá? Não é falta de vergonha. A medicina por si só é autossuficiente para o tratamento? Só a medicina resolve? No caso do diabetes, não. Tanto é que o tratamento, o cuidado com as doenças crônicas é sempre multiprofissional. Então, para o diabetes, só a medicina não é suficiente. E para o alcoolismo, muito menos ainda. Muito menos ainda. O tratamento requer o envolvimento do paciente. A medicina sozinha não consegue dar conta de ajudar no controle da doença, de modo que não haja complicações, pois, além de medicamentos, além de exames, além dos cuidados médicos, para o portador de doença crônica é necessário um equilíbrio emocional, visto que o aspecto emocional influi diretamente sobre a doença, descontrolando-a e agravando o quadro.
Pode-se observar, por exemplo, casos em que o paciente tem consciência da importância de um bom controle sobre a doença, tem consciência das consequências de um mau controle, de quanto isso agrava o seu quadro, mas ainda assim não se ajuda e burla o tratamento. E isto ocorre porque não basta se ter consciência da doença e das suas repercussões. É preciso, conhecendo o fato de que a doença física atinge diretamente o emocional, é preciso que esteja o paciente também determinado pelos aspectos conscientes de modo a se ajudar no seu próprio tratamento. Por quê? O portador de doença crônica, e inclui-se aí o alcoólatra, ele tem sentimentos muito dúbios e sentimentos muito negativos. Ele tem sentimentos de menos-valia, ele acha que ele vale menos do que os outros, sensação de inferioridade, uma autoestima muito baixa, se sente desmoralizado, tem medo, se revolta, tem raiva, tem ansiedade, chega a regredir, se comportando muitas vezes como uma criança ou um adolescente, tem desesperança, não vê nada no futuro, tem uma incapacidade de amar, tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, muitas vezes nega a doença, entra em períodos de depressão e tem ideias de suicídio. Tudo isso são aspectos emocionais do portador de uma doença crônica. E o emocional é constituído por aspectos mais profundos, por aspectos muito internos e muitas vezes inconscientes, e que podem, sim, impedir um bom controle da doença se esta não for internamente aceita. Assim, para o portador de doença crônica, é preciso que ocorra o que nós chamamos de racionalização da doença. Ou seja, traduzindo de maneira bem simples, ainda em relação aos sentimentos, O portador de uma doença crônica tem a sensação de que o mundo inteiro está contra ele, E aí o terapeuta diz para ele que não é o mundo inteiro que está contra ele, mas são bilhões de pessoas que não se preocupam com ele de jeito nenhum. E nós dizíamos que é muito simples a racionalização. Deve-se saber o que se pode e o que não se pode fazer. Então, o tratamento requer o envolvimento do paciente, já vimos que sim para o diabetes, e é óbvio que isso vale para o alcoolismo em dobro. E no caso do alcoolismo ou da dependência alcoólica, a racionalização da doença, que ajuda no controle da mesma, inclui então o que nós dissemos de maneira bem simples, o que se pode e o que não se pode fazer. Um dependente de álcool não pode ir para a mesa com os amigos que bebem, achando que vai ficar na água ou no suco de laranja. Não se teste. O dependente de álcool não pode ganhar presentes dos amigos, garrafas de bebida. Eu dou, depois ele faz o que ele quiser com ela. O que ele quiser com ela, muito provavelmente, será a ingestão completa da mesma. Não se teste. Independente de álcool, não pode ter em casa um altar erigido às mesmas. Não pode ter um barzinho dentro de casa. Não, é só para as visitas, é para enfeitar essa parte da casa. Não se teste. Então, isso vai muito além, Isso aqui são apenas pequenos exemplos, que nós fôssemos entrar por essa vereda, nós teríamos aí um dia inteiro para falar sobre isso. Mas isso foi só alguns exemplos do que significa racionalização da doença. Saber o que se pode e o que não se pode fazer. O tratamento requer a
apoio da família para a doença crônica? Para o diabetes, sim, e para o alcoolismo também vai ser sim. Mas antes é preciso que a gente considere o seguinte: o modo como um indivíduo enfrenta um diagnóstico de uma doença depende sempre de 3 fatores. O modo como ele soube da doença, se ele percebeu sozinho, se alguém lhe mostrou, ou se foi preciso ir até o médico para isso. As experiências pessoais anteriores que ele teve em relação a essa doença, se ele conhece, tem outros casos na família, se ele conhece pessoas do seu relacionamento que sejam portadores dessa doença. E o modo como a família e os amigos reagiram frente à doença. E nesse caso, no caso do modo como a família e os amigos reagiram frente à doença, não adianta não falar sobre o assunto, não adianta não querer ver o problema de frente, não adianta ser indiferente com o problema. Ou seja, não adianta negar o problema. O contexto familiar influencia fortemente o estado de saúde de cada um de nós inseridos neste contexto familiar. E este, por sua vez, influencia o modo pela qual a unidade familiar funciona. A família que apoia os seus membros em situação de doença compreende as modificações relacionadas à condição de doente e torna-se permeável, acessível aos ajustamentos necessários para garantir o suporte necessário ao seu familiar doente, facilitando desse modo a adesão ao tratamento, a recuperação e até a melhora da saúde. Então, o tratamento requer o apoio da família, sim para o diabetes e sim para o alcoolismo. Ou apoio, né? E o tratamento requer o envolvimento da família, porque existe uma pequena diferença entre apoio e envolvimento. Não deveria, mas existe, né? Envolvimento é um substantivo masculino que significa o ato ou o efeito de se envolver. Em algumas situações particulares, e no caso do familiar do portador da doença crônica, este é um caso particular, onde o envolvimento significa ajuda, significa assistência, significa auxílio e significa socorro. Por isso, a diferença entre apoio e envolvimento. É necessário, sim, o envolvimento da família, tanto para o tratamento do diabetes, quanto para o tratamento do alcoolismo. O tratamento requer um segmento contínuo, é preciso que esteja-se sempre fazendo um acompanhamento. Vamos fazer uma pergunta. Um diabético que tem a prescrição de insulina de todo dia, ele tem que tomar todo dia ou ele pode tomar um dia e pular 2? Não. Ele tem que tomar todo dia. Então, o diabetes, enquanto doença crônica, requer um segmento contínuo. E o alcoolismo? O alcoólatra que sabe que não pode beber é para sempre? É para sempre. Então, o alcoolismo também requer cuidado e segmento contínuo. E como deve ser o controle e o segmento desse tratamento? É importante que nós ressaltemos que a necessidade de acompanhamento, de apoio, de segmento contínuo deve ser sempre visando prevenir ou protelar as complicações crônicas da evolução da doença. De modo que o segmento contínuo tem como principal objetivo impedir que a doença evolua mais e as manifestações sejam mais devastadoras. Então, deve ser intenso esse controle, de modo a evitar que essas manifestações clínicas se intensifiquem, tanto para o diabetes quanto para o alcoolismo. O paciente portador de uma doença crônica deve ser integrado a um grupo de iguais,
deve participar de um grupo de pessoas que também seja portador da mesma doença? Sim. E o objetivo da formação de grupos é a melhora sempre do indivíduo, não a cura, já que nós sabemos que não tem cura. Mas porque é preciso pesar que a realidade de uma doença crônica, que é incurável até o presente momento, pode ser modificada pelo convívio com outros. O falar sobre a doença possibilita trabalhar as fantasias que o indivíduo portador da doença tem. Possibilita compartilhar sentimentos, possibilita compartilhar dúvidas e, assim, aprender a viver melhor com ela. Como todos sofrem de um problema semelhante, enfrentam as mesmas vicissitudes, as mesmas necessidades. E isso cria no grupo um forte nível de coesão e de solidariedade. Uns se enxergam através dos outros. Os pacientes se sentem protegidos e amparados. E o grupo ajuda a combater a alienação, a baixa autoestima, a desmoralização e todos aqueles outros sentimentos de menos-valia que nós dissemos que acompanham o indivíduo que é afligido por uma doença crônica. Então, deve-se sim integrar o paciente a um grupo de iguais. Só o paciente ou a família também? A família deve frequentar um grupo de orientação e de apoio? A falta de informações por parte da família e por parte dos amigos dificulta muito. Como é que alguém pode ajudar na prevenção e no controle de uma doença se se desconhece o que realmente é a doença e como lidar com ela? Ao relacionarmos a doença crônica e a família, devemos levar em conta a longa duração do tratamento e as limitações consequentes a isso, de modo que a família deve sim aderir aos estilos de vida novos a serem adotados pelo portador de uma doença crônica. E quando a família passa a frequentar um grupo de orientação e de apoio, ela passa a ser conhecedora das orientações que são fornecidas ali. E aí sim, ela pode exercer mais pontualmente o seu papel de cuidador, mostrando o efeito multiplicador do aprendizado e que pode favorecer a aquisição de hábitos saudáveis na família, influenciando a conduta do paciente. Então, a família deve sim, tanto no diabetes quanto no alcoolismo, ser integrada num grupo de apoio, de modo que possa conhecer adequadamente a doença em questão e aí exercer com mais precisão o seu papel de cuidador, né? E não passar por uma situação como essa que nós estamos vendo aí. Muito bem. Existem vários grupos de apoio disponíveis para o doente, particularmente agora nos reportando ao álcool e outras adicções, e às vezes para os familiares. Então nós temos como exemplo os alcoólicos anônimos, um braço dos alcoólicos anônimos mais voltado para os familiares, né? E se nós lembrarmos que o álcool é portas abertas para outras drogas, é necessário que nós nos lembremos de outros grupos de apoio, né? Então, o álcool, enquanto porta de entrada para outras drogas, é preciso que nós nos lembremos de alguns outros grupos de apoio, como o amor exigente, né? Como os narcóticos anônimos e como os Naranon, que estão um ramo também dos narcóticos anônimos, mais voltados para os familiares. Mas não é preciso recorrer a uma lista telefônica ou ao Google se você procura por um destes grupos. Aqui, no Centro Espírita Francisco de Assis, nesta casa, existe um departamento da casa chamado DESAAT, Departamento de Socorro e Amparo ao Alcoolista, Tabagista e Toxicômano. Aqui, no Cefa, toda segunda-feira, feriado ou não, com chuva ou sem chuva, às 19 horas, estas portas se abrem. Se o álcool ou outras adicções te agrilhoam todas as segundas-feiras,
Se o álcool ou outras adicções te agrilhoam, se você precisa de ajuda, nós queremos ajudá-los e você não está sozinho. Porque há 13 anos, aqui, 13 anos, todas as segundas-feiras, nós nos damos as mãos e oramos juntos, de mãos dadas, a oração da serenidade. Eu coloco a minha mão na sua. Uno o meu coração ao seu, para juntos podermos conseguir aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que posso. E principalmente, Senhor, sabedoria para distinguir umas das outras. Força e coragem para todos nós. E lembrem-se, todas as segundas-feiras, às 19 horas, as portas estão abertas e os nossos corações também.